Oi, Samuel. Bom, juntei aqui os teus exercícios nesse vídeo aqui, que eu acho que fica mais fácil da gente se entender, tá? Então, vamos aqui nesse exercício 15. Você fala ali que tanto para x quanto para y tem uma variação de 1 até 2. Eu não entendi como que você chegou nessa conclusão, tá? Porque se a gente for pensar, olhando aqui, né, a variação de x a y seria de 0 a 2, né? Mas no caso, a gente tem que fazer a troca, né? Então não seria, o limite de integração não vai ser para x e para y, vai ser para u e para v. Então tem uma pequena diferença aí. Mas enfim, vamos lá montar como que vai ficar essa montagem dessa região usando a troca que foi sugerida, né? Então, primeiro de tudo, tá aqui, né, o desenho do triângulo, que é marcado pelos vértices ali, dado no enunciado. Aí a gente precisa encontrar cada uma das equações que estão aqui, né? Essa vermelha, essa rosa e essa azul, a gente tem que achar a equação dessas retas. A gente pode usar a fórmula tradicional, né, que é y menos y0, mx menos x0, onde esse m aqui é a variação do y pelo x, ou seja, o coeficiente angular. Então, eu vou achar essas retinhas ali. Então, essa vermelhinha é y igual a 2x, a rosa é y igual a metade do x, e essa azul é y menos x mais 3, tá? Então, eu achei essas equações. O que eu vou fazer agora? Para cada uma delas, eu vou fazer a substituição do x e do y, né? Então, o x eu vou trocar por 2u mais v, e o y eu vou trocar por u mais 2v, tá? Então, eu vou fazer isso daí. Então, aqui o y foi substituído e o x também. Distribuo esse 2 aqui, vai ficar 4u mais 2v, aqui 4u mais 2v. Esse 2v passou para o outro lado negativo e isso aqui deu 0. Ficou u é igual a 4u. Passo esse 4u para o outro lado negativo. Então, menos 4u mais 1 vai ficar menos 3u igual a 0, né? Porque do outro lado não sobrou nada. E esse menos 3 passa para lá dividindo, então eu encontrei que o u vale 0. Primeira resposta. Vamos guardar ela. Depois, eu tenho que o y é igual a metade do x. Então, eu troco o x, troco o y e vou fazer conta. Meio vezes 2 dá 1 vezes u, meio vezes 1 dá meio v. Esse u que estava aqui veio para lá negativo, juntando com esse que está positivo, zero, fica 2v igual a v sobre 2. Esse 2 eu posso passar para cá multiplicando, vai ficar 4v, essa parte eu não escrevi, acho que eu vou fazer aqui bonitinho. Vai ficar 4v é igual a v, né? Então, 4v é igual a v. Passo o v para lá negativo, vai ficar 4 menos 1, 3v igual a 0. Passo 3 dividindo, v é igual a 0, né? Então, essa continha ali. Guardo também essa informação do v. Beleza. Agora, a gente vai para a última, que é y igual a menos x mais 3. Troco o y, troco o x e vamos para as contas. Troco o sinal de todo mundo aqui, vai ficar menos 2u, menos v, esse 3 repete e esse u vem para lá negativo. E aí agora eu ajeito. Menos 2u menos 1, menos 3u. Esse 3 eu repeti, esse menos v vai para lá mais v, com esse 2 vai dar 3. Divido todo mundo por 3, vai dar v igual a menos u mais 1. E aqui é uma relação que eu tenho do v com o u. Nesse caso aqui, eu tenho duas opções. Ou eu uso o u igual a 0, ou eu uso o v igual a 0. Dá para ser dos dois jeitos, para a gente encontrar o limite da outra, né, que falta. Então, por exemplo, se eu colocar o v valendo 0 aqui, vai ficar assim, 0 igual menos u mais 1. Passo 1 para o outro lado, vai ficar menos 1 igual a menos 0. Multiplica tudo por menos 1, dá u igual a 1. Agora, se eu colocar o u valendo 0 aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar v igual a 0 mais 1, ou seja, v igual a 1. Só que, veja, eu não posso substituir dessa forma, né? Porque como eu tenho essa relação do u com o v, eu não posso simplesmente dizer, o u varia de 0 a 1 e o v também. Não por causa dessa relação aqui. Então, ou eu escolho que o v vai ser 0, ou eu escolho que o u vai ser 0, tá? No caso, eu escolhi que o u vai ser 0. Então, perdão, que o v vai ser 0. E aí eu vou considerar que o u vai variar de 0 até 1 e que o v vai variar de 0 até essa relação que ele tem aqui com o u, ou seja, o v varia de 0 até 1 menos u, tá? Então, o v varia de 0 até uma curva, enquanto o u varia de pontos, tá? E aí eu vou fazer a montagem da integral. Né? Então, eu faço primeiro, né, a variação da curva. Então, primeiro eu tenho que fazer esse carinha aqui que tem uma relação. A última integral sempre vai ser aquela que termina com pontos, né?
Se tivesse uma letrinha aqui, já não seria a última integral. A última vai ser sempre variando entre pontos, para resultar em um resultado numérico, né? Então, a primeira integral aqui vai ser em v, variando de 0 até 1 menos u, e a última integral vai ser em u, variando de 0 até 1, que a gente encontrou. E aí faz as substituições, né? Troca o x pelo resultado que a gente tem aqui, troca o y por isso daqui. Então, tá lá o x, o y. Aqui tá aquele, esqueci o nome, o jacobiano que você já tinha calculado lá, separadinho. E pronto, é aqui que faz a integral, tá? A partir dela, não é com relação a x e y que você vai resolver essa integralzinha aqui, tá? Então, se você não conseguir resolver essa integral aqui, me chama de novo que a gente faz junto. Beleza, agora vamos para o outro exemplo aqui. Você queria saber com relação a esses campos vetoriais. É isso mesmo que você falou. Então, o que você pega? Pega a direção do x, a direção do y e encontra para onde que está essa direção, né? Então, aqui eu tenho 3, 0,3, então para o x estaria aqui, e menos 0,4, então a parte negativa do y para cá. Então, ele vai ter essa direção, né? Juntando os dois, ele vai ter essa direçãozinha aqui para baixo. E qual que vai ser o tamanho de cada um desses vetores? Vai ser o tamanho disso daqui, né? Então, eu pego o 0,3 ao quadrado mais o mais o menos 0,4, fazer um sinal de menos aqui, deixa eu arrumar. Mais, apesar de que vai ficar tudo positivo, mas vamos escrever bem certinho, né? Mais isso aqui, eleva todo mundo ao quadrado, dá 0,25, ou seja, o tamanho de cada um desses vetorzinhos aqui vai ser 0,5. Tá bom? É isso que tem que fazer, bem tranquilo. A tua pergunta 3, você falou ali, né, de se tá perguntando mesmo o que é o gradiente. Sim, é só fazer o gradiente. E o exercício 22 que você fez tá certinho. Agora aqui, nesse exercício que você perguntou, né, por que ele vai de 0 até 6 e de 0 até 2 e não de 1 até 6 e 1 até 2? Eu acho que está errado no livro, tá? Porque aqui deixa bastante claro qual que é a região do x e do y, né? Então, o x aqui tem 1 e 2, né? Vai de 1 até 2, né? O x vai do 1 até o 2. E o y tá indo do 4 até o 6, né? Então, ele fala bem certinho aqui, né? Do 4 até o 6. Então, eu acredito que esteja errado no livro, tá? Que aí, então, o x está variando de 1 a 2 e o y está variando de 4 a 6. Então, essa integral deveria sair por esses limites aqui. Muito bem, agora essa outra pergunta é com relação a, sim, esse daqui é com relação às integrais de linha. Então, você perguntou aqui do exercício 1 e do exercício 3. Então, como que sai o exercício 1 aqui? Eu tenho, então, que fazer as trocas, né? Eu vou trocar o y pelo que ele é, que é 2t, pronto. E aí, aqui eu multiplico pela raiz quadrada da derivada em x do t mais a derivada em y do t, todo mundo ao quadrado. A derivada do x em t é 2t, eleva ao quadrado, mais a derivada do y em t é 2, eleva ao quadrado. E aí tira a raiz disso tudo, vezes o y que já estava aqui, né, na conta. E aí vai fazer continha, né? Aqui vai ficar 4t ao quadrado, aqui vai ficar 4. Veja que eu tenho 4 nos dois cantos aqui. Deixa eu fazer essa continha aqui mais. Então, aqui, né, eu tenho 4 ali. Eu vou tirar um 4 em evidência. Vai sobrar t ao quadrado mais 1, certo? Quando eu tiro 4 em evidência ali. Como eu tenho um produto aqui agora, eu posso fazer a raiz de 4 vezes a raiz de t ao quadrado mais 1. E eu sei que a raiz de 4 é 2, então ficou 2 raiz de t ao quadrado mais 1, tá? Então, daqui para cá foi isso daqui que eu fiz. Então, ficou lá, isso daqui virou raiz de t ao quadrado mais 1 vezes o 2. Esse 2t já estava aqui. Beleza. Agora eu vou fazer as outras continhas aqui. Eu acho que eu esqueci de multiplicar os dois ali. Ou não, peraí, deixa eu ver. Ah, não esqueci não, tá tudo certo. Tá, então eu cheguei nesse pontinho aqui. O que eu tenho que fazer? Troca de variável, né? Porque aqui dentro dessa raiz eu não consigo tirar esses termos aqui. Então eu vou trocar isso por u. Tá bom, então eu preciso agora achar a relação. Vou derivar toda essa linha, toda essa equação por t. Então, fica du sobre dt aqui do lado da esquerda, que é a relação que eu estou procurando, e aqui, derivando em t, vai ficar 2t. Esse dt passa para lá multiplicando e ficou du é igual a 2t dt. E o que a gente tem aqui? Que o u vai ser trocado aqui, isso aqui vai virar u, e esse 2t dt vai ser trocado por du.
E aí, esse 2 que tá aqui, vem aqui fora, tá? Então, esse 2 veio pra cá. Esse 2t dt foi trocado por du, e essa parte aqui de dentro foi trocada por u. E aí, eu faço essa integral. Veja que esse 2 eu mantive aqui fora, tá? Aí, aqui, a integral de raiz é u elevado a 3 meios divididos por 3 meios. E veja, eu troquei a variável aqui. O u não varia de 0 até 3, tá? Quem varia de 0 até 3 é o t. Então, cuidado aqui nesse pedaço. Não vai substituir aqui a variação de 0 até 3 que vai dar errado, tá bom? A gente só faz a variação ali de 0 até 3 quando eu tiver com a variável t, não com a variável u. Ok, cheguei nesse ponto, eu posso voltar para a minha variável original, que era t ao quadrado mais 1. Então, eu volto a colocar aqui no lugar desse u, o t ao quadrado mais 1, que vai ficar elevado a 3 meios. Esse 3 meios vem multiplicando invertido aqui esse 2. Então, ficou 2/3 aqui fora, com esse 2 que já estava lá. Agora sim, voltei para a minha variável, agora sim ela vai variar de 0 até 3, e não de a até b, que era a variação do u, tá? Existe como você calcular, sim, essa variação do u, já vou mostrar para você. Beleza, continuando aqui. Então, esse 2 com esse 2 deu 4 sobre 3. E aí, agora é só fazer a substituição. Primeiro o t valendo 3, depois o t valendo 0. Então, o t valendo 3 aqui vai dar 3 ao quadrado, que é 9, mais 1, elevado a 3 meios, menos, agora, o t valendo 0, 0 mais 1, 1, elevado a 3 meios. Aí, aqui vai ficar 10 elevado a 3 meios, menos 1, vezes o 4/3, que é o resultado que você estava procurando. Tá bom, aí agora a pergunta, né? Como que eu faria aqui nesse pedaço para usar o limite de u ao invés de a até b aqui que eu coloquei genericamente? Eu teria que encontrar qual que é essa relação, né? Então, a partir daqui, eu ia fazer para t valendo 0, que é o inicial do t, e para t valendo 3, que é o final do t. Então, para t valendo 0, o que vai acontecer? Vai ficar u é igual a 0 mais 1, então o u é igual a 1. Então, o inicial do u vai ser 1. Agora, para t valendo 3, vai ficar u é igual a 3 ao quadrado mais 1. Substitui o t valendo 3 aqui. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Então, o máximo do u é 10. Ou seja, a variação do u vai ser essa daqui. Então, essa variação aqui é de 1 até 10. Então, se eu fizer isso, como que vai ficar essa conta? Então, eu vou manter lá esse 2. Esse 3 meios vem invertido como 2/3. E aí, eu vou ter u elevado a 3 meios, variando de 1 até 10, certo? Aí, eu vou para a conta lá. Então, esse 4/3 vai multiplicar o final menos o inicial, né? Então, primeiro eu vou colocar o u valendo 10, menos o u valendo 1. Que é exatamente o resultado que a gente encontrou aqui, né? Então, veja, eu não posso usar o limite do t no u, tá? Se eu quiser encontrar o limite do u, eu tenho que fazer essa continha que eu fiz aqui em cima, tá bom? Bem, aí agora você me perguntou sobre o exercício 3, né? Como que faz o exercício 3? Eu vi que você anotou ali que o x é cosseno de t e o y é seno de t, mas na verdade não. Quando a gente troca para polar, o x é r cosseno e o y é r seno, tá? Então, para polar, a gente tem que usar isso aqui. E o x quadrado mais y quadrado é igual a r ao quadrado, ou seja, o nosso r aqui vai valer 4. Aí aqui, né, como o y é igual a r seno e eu tenho o y à quarta aqui, eu coloquei tudo elevado a 4 dos dois lados, então o y à quarta é r seno à quarta, né, tudo à quarta. Aí, vamos fazer as substituições, né, o x vai ser r cosseno, o y vai ser r seno, mas elevado a 4, todo mundo, e raiz derivada do x ao quadrado mais derivada do y ao quadrado dt. Então, aqui a derivada do x ao quadrado, o r vai ficar só multiplicando, né? Porque eu estou derivando em t. E a derivada do cosseno é seno. É menos seno. Então, esse menos aqui é por causa da derivada. O r também mantém constante, multiplicando a derivada do seno, que é cosseno. Todo mundo ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho r aqui e eu tenho r aqui. Eu tirei um r em evidência. Só que, veja, os dois r's estão elevados ao quadrado, tá? Então, eu tenho r quadrado aqui e r quadrado aqui. Então, eu tirei r ao quadrado em evidência. O que sobrou? Seno ao quadrado, esse menos aqui por conta do quadrado vai embora, então ficou seno ao quadrado aqui, e cosseno ao quadrado aqui, né?
Então, tirando r ao quadrado, eu vou até escrever mais passo a passo, porque, né, é importante. Então, dentro daquela raiz, eu tenho r ao quadrado, seno ao quadrado, mais r ao quadrado, cosseno ao quadrado, né? Dentro dessa raiz aqui. Então, só ajeitando esses quadrados, né? Ficou os 2 ao quadrado e aqui também os 2 ao quadrado. Ó, faltou aqui também. E aí eu tiro r ao quadrado em evidência, ficou o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. E isso aqui, relação fundamental da trigonometria, é igual a 1. Então, ficou 1 aqui, e aí ficou r ao quadrado, tirando a raiz, o resultado disso daqui é r, tá? Agora, vamos olhar essas outras partes aqui. Eu tenho r elevado a 1, r elevado a 4. Então, todo mundo multiplicando, né? Multiplicação de potência na mesma base, eu repito a base e somos expoentes. 4 mais 1 dá 5, então ficou r à quinta. Como a gente está fazendo em relação a t, esses r's podem sair aqui fora. Então, esse r à quinta veio para cá. E ainda apareceu mais um r aqui dessa conta, né? Que está multiplicando. Então, esse r na 1 aqui vai juntar com aquele 5, por isso a gente ficou com r na 6, tá? E aí aqui manteve, né, o cosseno e o seno. Beleza, chegamos até aqui. Agora a gente tem que fazer uma troca de variável, né? Daqui não tem muito o que fazer, né? Então aqui eu tenho seno a quarta de t vezes um cosseno. Ok, o que eu posso fazer então? A gente tem como usar o u de auxiliar, né? E eu vou chamar esse u de seno. Quando eu faço a derivada do u em t, vai dar cosseno, certo? Então, se deu isso daqui de cosseno, agora eu posso fazer outra substituiçãozinha aqui, que é a seguinte. O r à sexta eu mantive, né? Não fiz nada. E aí, olha só, esse dt vem passar lá para o outro lado, aqui, multiplicando. Então, olha o que acontece. Esse cosseno de t vezes dt, a gente vai trocar por du. Então, ficou esse du aqui. E esse seno, na verdade, é u elevado à quarta. Então, esse cara aqui elevado à quarta, ou seja, u elevado à quarta aqui, tá? Então, a estratégia aqui, né, dessa troca aqui é bem bacana. Aí, ok, né, continua. Esse r à sexta, eu vou deixar ele aqui até o final da conta, tá? E aí, faço bonitinho. A variação do u elevado... Perdão, a integral de u elevado à quarta, que é u à quinta sobre 5, variando de a até b. De novo, eu tô falando de u, então é de a até b. Se eu estivesse falando de t, eu estaria variando de menos π a π, tá? Beleza, aí agora aqui, né? Volto para minha variável original, porque aqui eu já resolvi a integral, não preciso mais da auxiliar. E aí sim eu volto para os meus limites originais, né? Então, troquei o u por seno, estava elevado a quinta aqui, e esse 5 aqui embaixo. Esse 5 é constante, eu vou juntar lá com a r à sexta, então ficou r à sexta sobre 5. E aí eu vou fazer final menos inicial, né? Então, primeiro eu vou fazer seno de t... Opa, aqui tá com o sinal errado, vamos arrumar. Então, final é π, então seno de π aqui. Seno de π elevado à quinta. Deixa eu arrumar isso aqui que tá meio feio. Final menos o inicial agora, que é seno de menos π elevado à quinta, tá? Então, ficou assim, né? R à sexta sobre 5, que multiplica. Seno de π. Seno de π... Ai, perdão, não é π não, é π sobre 2, né? Vamos arrumar isso aqui. Acabei de me lembrar. Olha lá, é a metade direita do círculo, certo? Então, a metade direita, você... eu até vi ali que você fez de um jeitinho diferente, mas vale a mesma coisa, tá? Então, a metade direita é esse canto aqui. Isso daqui é π sobre 2 e isso aqui é 3π sobre 2. Mas eu também posso dizer que é menos π sobre 2, tá? Dá no mesmo. A resposta vai ser igual, né? Por quê? Porque o seno de π sobre 2 é mais 1, né? E o seno de menos π sobre 2 é igual ao seno de 3π sobre 2, que é igual a menos 1, tá? Então, tanto faz eu escrever menos π sobre 2 ou 3π sobre 2. E aí, agora eu tenho que corrigir tudo isso aqui que eu tinha colocado errado, né? Então, é de π sobre 2 a menos π sobre 2. Tinha colocado π, mas tá errado. Pronto, corrigidos. Tá. Aqui e aqui. Então, aqui é π sobre 2 e aqui é menos π sobre 2. Aí, agora sim. Tá. Então, aqui o r à sexta sobre 5 ficou aqui. Agora, ó, seno de π sobre 2 elevado à quinta.
Seno de π sobre 2 é 1 elevado à quinta, repito esse sinal aqui. Seno de menos π sobre 2, agora é lá para a parte de baixo, ou seja, seno de 3π sobre 2 é menos 1 elevado à quinta. Tá. Aí agora, esse 1 aqui, vou arrumar essa conta. Esse 1 elevado à quinta dá 1, menos, esse menos 1 à quinta. A base negativa elevado a um ímpar vai ficar negativo, né? Então vai ficar menos 1 também. Menos 1. Aí aqui, esse menos com esse menos vai dar mais, então vai dar mais 1, mais 1, né? Então vai ficar R a sexta sobre 5 vezes menos 1 com menos, menos com menos vai dar mais 1, com esse 1 dá 2. O R a gente sabe que é 4, né? Então essa conta aqui vai ser 4 a sexta sobre 5 vezes 2. E aí dá lá aquele resultado que você viu no livro, né? 1638,4. Beleza? Espero ter ajudado. Se ainda ficou algum pedacinho aí que não deu muito certo o teu entendimento, só chamar a gente lá de novo, tá bom? Até mais, obrigada, atenção.